Olá, amigos e amigas, que todos tenham um feliz dia no poder e na graça de Jesus. Vamos estudar a lição? E hoje, quinta-feira, 17 de novembro, a lição 8, ela tem como título O Encontro Eterno. O apóstolo Paulo, no seu livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, ele fala de uma forma bem clara sobre a vida e a morte e como a fé se desenvolve, como ela assim, se manifesta para cada pessoa e ela se expressa no mundo. A morte ela é real e verdadeira e existe. Ela é um desafio a todos os crentes, a todas as pessoas. O pecado é que faz a morte trotear e andar mais depressa. Por isso o cristão luta contra o pecado e ele ao lutar, contra o pecado, ele está lutando contra o poder da morte. E a morte realmente é o último adversário que precisa ser vencido por nós. Como vencer esse poderoso adversário? Bom, não bastam boas palavras de incentivo, de esperança ou de ânimo. O apóstolo Paulo, ele aponta para a ressurreição de Jesus e a futura ressurreição dos mortos na ocasião da segunda vinda de Jesus, onde Deus já venceu o poder da morte através do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. E Deus nos faz assim coparticipantes dessa vitória quando nós confiamos no seu poder e ele nos transformará, todos nós, no seu retorno a esse mundo, nos levando para o céu. A lição de hoje, ela está baseada no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 51 até 55. E no seu início, o apóstolo Paulo fala algo assim bastante interessante e algumas coisas que tem algumas doutrinas que não conseguem entender. Então vamos lá. Olha o que o apóstolo diz. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos, todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aqui nesse versículo 51 que eu acabei de ler, o apóstolo Paulo ele aponta assim, um milagre transformador que haverá na volta de Cristo, onde o corpo terreno, o corpo natural, será modificado. E até aqueles que estiverem vivos nesta ocasião, eles serão também levados aos céus por seus anjos, ou seja, serão arrebatados ao encontro com Jesus nas nuvens dos céus. E nesse momento, um pouco antes, ele terá um corpo celestial incorruptível, uma nova criação através do poder de Deus, e não haverá continuidade da forma física que nós temos hoje. Nós teremos um novo corpo transformado. E isso acontecerá após o ressoar da trombeta de Deus, quando a trombeta soar forte, e aqueles que estiverem vivos, eles serão arrebatados para o encontro com Jesus nas nuvens dos céus, que está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 16 e 17. E aqui diz que todo olho, a Bíblia fala, que todo olho verá, que está lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 7. E tudo acontecerá no mesmo instante. E a Bíblia diz que o Senhor mesmo descerá, que está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 16 e 18. Ou seja, o próprio Jesus virá nos buscar. Com isto, essa história de arrebatamento secreto,
que algumas doutrinas falam, que alguns pregadores populares sugerem, porque o Paulo mencionou assim que era um mistério, e eles mencionam que isso seria um arrebatamento secreto, né? Que ocorrerá na igreja em decorrer de 7 anos antes da vinda gloriosa de Jesus. E nesse arrebatamento eles dizem que os cristãos assim, que fiéis, né, serão assim repentina, silenciosa ou secretamente levados para o céu, enquanto todos os outros permanecerão aqui indagando o que ocorreu com eles. Bom, isto são invenções dessas doutrinas e de pregadores populares, porque Deus faz as coisas corretas e bem claras para o ser humano, nada de secreto. E não existe nenhuma passagem bíblica que mencione este arrebatamento secreto, ou o endossamento desse arrebatamento que eles dizem, né? O que acontece é a falta de conhecimento e de sabedoria para eles interpretarem as passagens bíblicas, como essa do apóstolo Paulo, que está em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 51, que diz que é um mistério. O que acontece realmente é isso, é falta de discernimento, de estudar as Escrituras, de ter sabedoria. Porque quando Paulo fala que há um mistério nesse arrebatamento que acontecerá com os vivos, Paulo estava falando relacionado à transformação física que haverá com todos os justos, né, com todas as pessoas que aceitaram a Jesus como Salvador, e que eles estarão vivos na ocasião da segunda volta de Jesus. Porque isto realmente é um milagre, né, que vai acontecer, uma transformação do novo corpo pelo poder de Deus. Realmente é um mistério que ninguém entende como Deus faz isto. E um milagre, nós não temos como explicar, né? Como você vai explicar um milagre? Eu mesmo tinha um amigo, né, que deu câncer no intestino, que estava do tamanho de uma laranja. E não havia alguma forma de fazer cirurgia para ele pela localização. A igreja começou a orar, ele era um irmão da igreja, nós sabíamos do problema dele, começamos a orar pela nossa fé todos os dias, eram madrugadas orando, e durante 1 ano ele ficou tentando essa cura e achar uma forma de curar, né? E ele estava magro, assim, sabe, horrivelmente. E ele começou a fazer um tratamento assim natural, né? Como o próprio Deus também, ele dá os tratamentos naturais que nós podemos ter, que é a água, sol, a luz, né? Uma alimentação adequada. E esse rapaz, ele começou a engordar, começou a pegar peso novamente e tal, e ele resolveu fazer novos exames, né? Igual aquele que havia apontado que o tumor dele estava do tamanho de uma laranja. E eis que, quando ele voltou, o médico perguntou para ele o que ele tinha feito com os exames na mão, né? Os 9 exames que ele fez. Eu falei, mas por quê? Porque o teu tumor está do tamanho de uma bolinha de gude. E o incrível que a gente vê aqui na tomografia, que existem nervos e músculos assim entrelaçados entre eles, como alguém tivesse amarrado. Veja, meu amigo, como é que eu vou explicar isso? É um mistério. Isso que quer dizer mistério? E as pessoas às vezes não conseguem entender, às vezes falta de fé, de conhecimento, desse poder de Deus que é capaz de tudo isto, né? E a volta de Jesus
também acontecerão esses mistérios, né, que somente nós teremos explicações nas mansões celestiais. E principalmente nas ações que ocorrerão, né, nessa volta, elas não serão secretas, são bem claras para todas as pessoas, porque conforme a Bíblia, haverá muito barulho, né, na volta de Jesus, com um grande brado, com a voz do anjo de arcanjo, de um alto som de trombetas de Deus. E o Senhor descerá até as nuvens, que diz lá em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 até 18, com um grande estrondo, meus amigos. Algo sobrenatural irá acontecer nessa volta de Jesus. E onde as estruturas do mundo serão abaladas. Será uma grande festa, né, com a reunião entre aqueles mortos em Cristo que serão ressuscitados e eles serão levados até as nuvens dos céus para o encontro com Jesus, e os vivos, eles serão arrebatados até lá com os seus anjos. São coisas que realmente só Deus pode explicar, né? E o fato que nós teremos, quando nós seremos ressuscitados, num novo corpo incorruptível, né? Ou seja, todos nós estaremos juntos, né? Os mortos em Cristo ressuscitados e as pessoas arrebatadas, estaremos indo com Jesus para as mansões celestiais. Um grande encontro assim maravilhoso nos ares, nas nuvens dos céus. E com lá nós iremos morar para sempre com o nosso Senhor. Por isso, meu amigo, minha amiga, Deus tem falado através do poder do Espírito Santo para todos nós, para mim, para você, para seus filhos, para todas as pessoas, para que possam aceitar a Jesus como Salvador. Ele é a nossa única esperança de sair desse mundo de conflito, desse mundo mau que nós estamos aqui. E quando você aceita Jesus como Salvador, Ele quer te dar esse plano de salvação, esse presente que você vai receber. E com isto, Ele quer te levar para as mansões celestiais, para nós termos uma grande mesa farta no aniversário e nas bodas do Cordeiro, Jesus. Estaremos todos juntos numa harmonia tremenda. E sabe por que Deus quer fazer com isto com você, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.